Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Aqui no telão, podemos fazer essa leitura juntos. Vamos juntos? Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pai querido, nesta noite, quando temos mais uma vez a responsabilidade e o compromisso de transmitir a Tua Palavra, pedimos neste momento favor, graça, sabedoria, simplicidade, mas ao mesmo tempo a capacidade dada pelo Teu Espírito de nos aprofundarmos naquilo que pode ser revelação e naquilo que pode ser chave para muitos aqui. Nós nos expomos ao Teu tratamento, à Tua Palavra e pedimos esta ajuda. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre as 7 palavras da cruz. Vamos repetir essa frase? As 7 palavras da cruz. A importância de trazermos esse tema para essa noite é porque nós entendemos que as últimas palavras de alguém, possivelmente, são as palavras mais importantes, talvez, da vida, ou pelo menos dos últimos tempos da sua vida. Quem aqui perderia os últimos 5 minutos, ou a última hora, ou as últimas horas, sabendo que vai partir, e não vai reunir a família, e não vai reunir as pessoas a quem ama, para poder passar os segredos, para poder passar aquilo que importa? Eu lembro que meu pai, quando já tinha adoecido, ele sabia que estava entrando naquele estreito da vida sem retorno e queria partir. Ele quis conversar comigo. Eu sou o filho mais novo dos homens, de 8 irmãos, 7 homens e uma mulher. A mulher é a mais nova, eu sou o 7º, mas ele quis conversar e eu quis conversar com ele. E ali naquele momento, naquele quarto, no fundo da casa onde ele gostava de dormir, ele abriu o coração. E ele falou coisas que talvez ele nunca tenha falado para ninguém, mas ele abriu o seu coração. Ele tirou todo o peso, aquilo que o acompanhava por anos. E naquele momento, abrindo o seu coração, fazendo confissões, ele também recebeu a oportunidade de receber uma oração para que ele então nos próximos meses pudesse viver os seus últimos meses em paz. Talvez não seja esse o caso de alguém que está partindo, mas quem sabe você reúna alguém para dizer: olha, coisas importantes, o que você deve fazer quando eu partir? Eu espero que esse dia na minha vida demore um pouco mais, né? Mas eu já preparei tudo ali, o papelzinho, olha, é a conta tal, é a senha tal, e o número do INSS é esse, o seguro é esse, porque tanta gente acha que vai viver tanto tempo e não se prepara para a partida, e não fala de coisas importantes. Então eu já procurei criar um mecanismo de informação dessas coisas numéricas, dessas coisas terrenas, para que, se Deus me der a oportunidade e eu souber que vou partir, eu possa nos últimos momentos falar não de banco, nem de aposentadoria, nem de benefício, mas falar de valores, falar de eternidade, ou falar de coisas que transcendem. Gostaria de que meus últimos momentos fossem ricos de compartilhamento de vida, de experiências. E eu penso que Jesus, quando estava lá na cruz, naquelas 6 horas, das 9 da manhã até as 15 horas, com dores lancinantes, com uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça, com as costas dilaceradas, com seus joelhos sangrando, com pregos nas mãos e nos pés, mas ainda assim, ele teve a oportunidade de se ater às coisas importantes da vida. E ele, nesse momento final, nessas 6 horas finais da sua vida, ele libera 7 frases, que eu gostaria de resumi-las em palavras, sendo estas palavras, não necessariamente as palavras que ele proferiu, mas são palavras que representam um significado para a nossa vida e na sua vida. E eu gostaria que essas palavras sejam tão importantes na tua vida, como foram, ou quanto foram, na vida dele, naquelas últimas horas, antes
de partir deste mundo. A primeira palavra se encontra em Lucas 23:34, que diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Nesse momento que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A sua dor já era uma dor extraordinária, porque os soldados romanos estavam cravando os pregos nas mãos e nos pés. E em meio àquela dor cruciante, ele liberou uma palavra de perdão aos soldados, mas transcendendo um pouquinho mais, não era apenas aos soldados romanos a quem ele liberava o perdão, era também aos judeus religiosos que o haviam entregue naquele momento, mas transcendendo um pouquinho mais, não era nem aos soldados romanos e nem aos judeus, mas era um perdão a cada um de nós, e mesmo a você que não tinha nascido. Mas devemos entender que quem matou Jesus não foram os romanos, nem foram os judeus, fomos nós. Eu matei Jesus, você matou Jesus. E você só consegue trazer o Evangelho para que ele tenha um poder de eficácia na sua vida quando você se vê comprometido com a morte de Jesus. Porque enquanto a gente acha que a morte de Jesus foi culpa dos judeus ou culpa dos romanos, nunca nós entenderemos o benefício desta cruz que nos alcança. Mas quando eu entendo que mais do que romanos, mais do que judeus, eu estava ali em figura, como ser humano, pertencente a uma humanidade decaída, degradada pelo pecado, pela imoralidade, pela violência, pelos abortos, pelos homicídios, pelos adultérios, pelos enganos, pelas falcatruas, pelas corrupções, por aquilo que é visível e aparente, mas também por aquilo que é secreto, que ninguém vê, mas que só você sabe que é pecado, que desagrada a Deus e que trai alguém, mesmo que esse alguém não saiba, mas lá dentro você sente que o pecado te corrompe. Mas naquela hora, mais do que judeus, mais do que romanos, nós como humanidade estávamos envolvidos naquele momento. Portanto, essa liberação de perdão não era somente para quem o martelava na cruz. Essa liberação de perdão me alcança, me atinge, engloba a minha vida, alcança a sua vida. Portanto, ele estava ali dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E se essa palavra foi importante nas últimas 6 horas de vida de Jesus, e na verdade a primeira palavra que ele libera é de perdão. Se ela é importante para Jesus, ela é importante para mim. Por que deixar para a última hora para perdoar a sogra, para perdoar a nora? Por que deixar para a última hora perdoar aquele que lhe puxou o tapete, que fechou as portas de emprego para você, ou que lhe traiu em algum momento, ou que lhe abandonou no meio da jornada do casamento? Por que esperar para a última hora, no hospital, no leito da morte, para se reconciliar com as pessoas? Se essa é uma palavra importante, por que não fazer isso hoje? Veja que Jesus um dia esteve diante de um paralítico que lhe fora descido, tirar o telhado, descer o paralítico diante de Jesus, e Jesus, vendo a fé dos amigos que fizeram isso, olhou para aquele paralítico naquela maca, aquele homem que não podia andar, se locomover, e Jesus, antes de se apressar e a mandá-lo embora, Jesus vai no âmago do problema e diz: Filho, perdoados são os teus pecados. O que Jesus identificou naquele paralítico? Que aquela paralisia tinha como resultado, tinha como consequência uma culpa, um pecado que não é citado ali, que não é exposto diante de ninguém, mas que Jesus pelo Espírito sabia, que aquilo que o paralisava, que aquilo que o neutralizava naquela maca, e que impedia que ele vivesse uma vida digna diante da família e da sociedade, era por conta de uma culpa entranhada, incrustada lá dentro, talvez por anos, e que vai adoecendo nossos ossos, e que vai paralisando a nossa musculatura, e que vai nos deixando imobilizados,
E talvez diante de uma consulta o médico diz: escuta, eu não consigo achar nada. Eu não consigo achar a origem do seu problema. Porque não é de ordem física muitas vezes. É de ordem espiritual. É de ordem emocional. Há uma culpa, há um segredo não compartilhado, não revelado, mas que se leva, dorme-se e acorda-se e come-se e vive-se com aquela culpa não confessada. Até que vem Jesus e vai no âmago, no cerne do problema e diz: filho, perdoados são os teus pecados. As 7 palavras da cruz, a primeira delas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, qual é o objetivo dessa palavra? Fazer com que você, que de alguma forma se viu paralisado, não necessariamente por uma enfermidade física, mas talvez uma paralisia que paralisou seus negócios, seu comércio, seus relacionamentos, sua família. E no fundo, você percebe que há uma culpa, há algo não liberado. Mas hoje, aquilo que Jesus liberou há mais de 2000 anos, hoje ela tem um poder de eficácia e um poder de vigência para lhe alcançar hoje. E como é que eu lhe vejo hoje? Terminando este culto e saindo daqui livre, saindo daqui com as algemas quebradas, partidas. Por quê? Porque aquele a quem você reteve no seu coração, por meio da amargura, da falta de perdão, hoje aqui, você recebe o perdão para a sua vida e ao mesmo tempo você libera a quem lhe ofendeu, a quem lhe machucou, a quem lhe traiu. E então você experimenta o potencial libertador do Evangelho. Isso é Evangelho. Alguém pode dizer: pastor, eu mudei de religião. Eu saí de uma religião e fui para uma outra religião. Se você muda de religião e não conhece o poder do perdão, você só mudou de religião. Só isso. Mas o Evangelho não é uma mudança de religião, é uma mudança de status espiritual, é uma mudança de coração, e é alguma coisa que afeta significativamente o seu dia a dia. A sua segunda-feira nunca mais será a mesma. Sabe aquela segunda-feira amargurada, só em pensar no chefe? O chefe vai continuar sendo o mesmo, a segunda vai continuar sendo a mesma, mas a sua forma de enxergar a vida vai ser diferente, porque o Evangelho entra, liberta, quebra as correntes e te traz a você a plena liberdade em Cristo Jesus. Pai, perdoa-lhes. Receba hoje o perdão de Deus para a sua vida. Diga isso para o seu vizinho: receba hoje o perdão para suas culpas. Receba hoje o perdão para suas culpas. Receba hoje a quebra de cadeias. Receba hoje a libertação genuína, que faz com que de dentro para fora você se sinta perdoado. Não importa o aborto, o homicídio, o adultério, a mentira, o engano, a corrupção. Se houver arrependimento genuíno, hoje Deus arranca do seu coração esse argumento maligno e lhe dá vida, e lhe concede liberação, e lhe concede vida eterna em nome de Jesus. A segunda palavra se encontra em Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. A quem ele liberou essa palavra? A um religioso, a um cumpridor da lei, a alguém cuja vida era impecável. Foi? Não. A quem ele liberou essa palavra? 2 homens estavam sofrendo a sentença de morte, porque eram homens maus, ladrões, transgressores da lei, e haviam recebido em seus corpos a sentença de morte. Jesus no meio e um ladrão à direita, outro à esquerda. Um dos evangelhos diz que os 2 blasfemavam contra Jesus. Mas um outro evangelho diz que um deles, no decorrer dessas horas, começa a ver Jesus de uma forma diferente. Um deles, infelizmente, das 9 às 15,
embora estivesse ao lado do Salvador da vida, embora estivesse ao lado da pessoa mais gentil do mundo, embora estivesse ao lado da pessoa mais bondosa do mundo, mas ele não se deixou contagiar pelo amor de Jesus. Ele continuou blasfemando de Jesus, ele continuou desacreditando em Jesus, ele continuou com seu coração amargurado, como alguém que passa aquele impermeabilizante para que a água não entre. Estava ali aquele ladrão amargurado ao lado de Jesus, não se deixou levar pela bondade, pelo amor, pela compaixão de Jesus. Mas o outro, na medida em que as horas se passavam, olhava para aquele homem. Que homem é esse? Que não blasfema, que não murmura, que sente dor e perdoa as pessoas. Que homem é esse que na iminência da morte não reclama do governo, não reclama das pessoas, não blasfema contra Deus? Que homem é esse? E então aquele homem que havia recebido a sentença de morte vai se deixando contagiar, vai se deixando transformar, e no final deste período, este ladrão olha para o outro e diz: fica quieto, você está falando de uma pessoa boa. E então ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? É como se Jesus tivesse interpretado assim: você está querendo que eu lembre de você quando eu vier no meu reino, mas meu reino ainda vai demorar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Qual é a segunda palavra, queridos? É a palavra de salvação. Eu sei que você não gostaria de receber essa palavra de Jesus: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Senhor, que seja mais um tempinho. Mas esse hoje mesmo, ele pode se configurar de uma forma diferente. Você não precisa estar no paraíso celestial, literal, como aquele homem antes das 18 estaria. Mas o paraíso pode descer a sua realidade de vida hoje e agora. O paraíso pode descer as suas realidades conflituosas. Sabe, quando você chega aqui neste culto com a cabeça fervendo, um conflito com o marido, um conflito com a esposa, o filho não está do jeito que você queria, as dúvidas, os temores, a insegurança, e amanhã, e a dívida, e a quitação de um compromisso, e a sua vida está confusa. Até que você vem aqui e recebe a palavra da cruz, a segunda palavra, porque a primeira é: filho ou filha, perdoados são os teus pecados. Mas a segunda é salvação para a sua vida. Se não é você que sobe ao paraíso, é o paraíso que desce a sua realidade de vida, hoje, agora. E quando isso se instaura, e quando isso se estabelece de uma maneira firme, genuinamente, como fruto de uma realidade experimental, então o paraíso desce. Se não é você que sobe, é o paraíso que desce. Hoje estarás comigo. Se é a gente subindo ou se é ele descendo, o que importa é que hoje o paraíso se instaura na sua vida. E o que acontece, queridos? Quando você recebe a segunda palavra da cruz, cessam os conflitos. Pastor, mas meus problemas são os mesmos. Teu problema não são os teus problemas. O teu problema é a sua existência. Quando se resolve o problema da nossa existência, quando a gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai, cessam os problemas. Meu problema não é o desemprego. Meu problema não é a falta de dinheiro. Meu problema não é a solidão. Meu problema é como eu me vejo em Cristo. Então, ó querido ladrão, que recebe, não estou falando isso para você não, estou falando para o texto bíblico. Ó querido ladrão, que recebeu sobre si uma sentença irrevogável. Mas ela é apenas uma sentença irrevogável do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista eterno. Receba o paraíso na sua vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você que espera ser lembrado quando o reino vier, muito antes disso, hoje mesmo, antes das 18, você estará comigo no paraíso.
E se não é a gente subindo, é o paraíso descendo a nós. Se essa palavra se torna verdade, se essa palavra é absorvida, é recebida com fé no nosso coração. Terceira palavra, João 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Você já parou para pensar que Jesus estava ali, tinha tudo para pensar somente na sua dor? Imagina uma pessoa enferma, como estava Jesus naquele momento. O seu sangue, por horas, estava se esvaindo. As dores nas costas, no joelho, na respiração ofegante, preso pelas mãos e pelos pés, tendo que se apoiar nos pés para subir um pouquinho a fim de conseguir respirar. Mesmo assim, ele nos ensinou que o Evangelho nos liberta do egoísmo e nos ajuda a enxergar a mãe no meio da multidão. Nos ajuda a enxergar a família com quem nós possivelmente tenhamos rompido, não Jesus, mas no nosso caso. Às vezes só olhamos para nós, para a nossa dor, para a nossa coroa de espinhos, para os nossos pregos, para a sentença de morte sobre nós, para a nossa doença, para a nossa falta de dinheiro, e começamos a nos desconectar ou nos desvencilhar das pessoas mais importantes da nossa vida, porque estamos centrados nos nossos problemas. Mas eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, que o Evangelho, ele não nos transfere de religião para religião. Não, mais do que isso. O Evangelho nos devolve para casa. O Evangelho faz a gente voltar para casa. Faz a gente se lembrar da mãe da gente. Faz a gente se lembrar do pai da gente. Faz a gente se lembrar da esposa. Faz a gente se lembrar do filho. Faz a gente se lembrar das pessoas que são importantes. Jesus, nesta hora de tremenda dor, ele conseguiu ainda ter alento, respirar fundo e olhar no meio de tantos algozes e no meio de tantas pessoas que lhe proferiam palavras de morte. Mas ele enxergava ali a dor da sua mãe, no meio da multidão. E ele enxergou ali o melhor dos discípulos. Um discípulo que não fugiu. O discípulo que melhor havia absorvido do amor de Jesus. E embora Jesus tivesse outros irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus tinha outros irmãos, mas não confiou a sua mãe a nenhum deles. Até porque nenhum dos irmãos de Jesus, a essa altura, estavam convertidos, só se converteram depois. Por isso Jesus não expõe a sua mãe ao cuidado dos outros irmãos de Jesus que não haviam se convertido e consequentemente não haviam ainda assimilado o amor ágape ou o amor excelente. Então Jesus oferece o melhor para sua mãe e no meio daquela dor e no meio da multidão ele olha para a mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E discípulo, filho, eis aí a sua mãe, cuida dela. E foi o que João fez. João levou Maria e cuidou dela. E quando João se mudou para Éfeso, levou Maria para Éfeso, lá na Turquia, onde historicamente falando tem a casa de Maria, onde João morava, onde ele cuidou dela, porque ele entendeu a palavra cuidado. Queria lhe perguntar hoje: sua mãe está viva? Seu pai está vivo? Qual foi a última vez que você ligou para ele? Qual foi a última vez que você perguntou se ele precisa de dinheiro ou se ela precisa de dinheiro? Hoje pela manhã, quando pensava nisso,
Sempre procuro entrar em contato com a minha mãe, e na medida do possível estou lá em Itaquera para visitá-la. 89 anos, baixinha, forte, numa fé viva e genuína. Mas hoje pela manhã eu pensei em algo que eu nunca tinha pensado, em perguntar para minha mãe se ela não precisa de um colchão novo. Pensei nessa manhã em perguntar: mãe, a senhora está dormindo bem? A senhora acorda bem? O seu colchão está confortável? Porque o verdadeiro evangelho, ele não faz o que muitas pessoas pensam. Eu me converti, então família, tchau, porque agora eu só vou pensar em igreja. É só culto, é só reunião. Tchau, família. Não. O evangelho te devolve para casa. O evangelho te devolve para a família. Há uma passagem bíblica que sempre me chama a atenção, do homem endemoniado, que fez a sua morada no sepulcro, mas ninguém sai de casa pela manhã para ir morar no sepulcro por força dos demônios, senão antes não tenha sofrido um processo de desagregação familiar, onde rompe-se com a esposa, onde rompe-se com o marido, onde se trai, onde se adultera, onde se usa da violência, e vai se desagregando da família, e depois dos vizinhos, e depois do trabalho, e do emprego, e se torna uma pessoa de convivência insuportável, a ponto de ninguém mais conseguir conviver com ele. Ele vai rompendo com as relações familiares e sociais, até que o cemitério passa a ser o local mais confortável para ele, porque ali ele não precisa falar com ninguém, ali ele não precisa ouvir ninguém, e então ele fica confortável ali. E Jesus libertou um homem acometido de demônios, e esse homem amou Jesus por conta disso e pediu: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser um missionário, eu quero te seguir. E Jesus disse: não, antes, volta para casa e anuncia aos teus o que Deus te fez. Volta para casa. O que ele está querendo dizer com isso? No lugar da sua queda, volta para aquele lugar. Peça perdão para sua família. Vá cuidar do seu pai. Vá cuidar da sua mãe. Vá tirá-lo daquele lugar que você deixou, porque você não quis mais cuidar dele ou dela. Vai cuidar. Há um tempo para todas as coisas. Até porque a gente envelhece também. E é como na lei da semeadura. Se eu semeio boas coisas aos meus pais, um dia, quando eu precisar dessa semeadura, haverá um estoque, haverá uma provisão, haverá um celeiro das minhas sementes de honra que eu pude dar àqueles que me deram a vida. Em terceiro lugar, a palavra é cuidado. Ó mulher, eis aí o teu filho. Ó filho, eis aí a tua mãe, cuida dela. Em Mateus 27, 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A quarta palavra é identificação. Antes da minha conversão, aos 13 anos, antes disso, talvez 7, 8, 9 anos, criança ainda, um dos momentos mais importantes do ano, para mim, era o período da Páscoa. Eu procurava na televisão a programação porque eu queria assistir a Paixão de Cristo, que passava antigamente, hoje nem tanto mais. Mas passava muito a Paixão de Cristo, os últimos momentos, a crucificação, e eu era apaixonado pelos filmes, todos os filmes que falassem de Jesus, e chorava em todos os filmes, e quando terminava,
Eu saía de lá, disfarçava da família, ia para o lado de fora, eu olhava para o céu e falava: Jesus, eu quero te conhecer. Mas um dos momentos mais importantes do filme da Paixão de Jesus não era a dos pregos ou da coroa. O que mais me tocava era no momento em que Jesus estava ali no meio daquela agonia, abandonado por todos, xingado por todos, quando ele poderia ter uma única oportunidade de alguém lá do céu olhar para ele com compaixão. Mas quando ele abria a boca para dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então naquele momento é como se não houvesse mais nenhuma saída. Não há mais ninguém que se importava com ele, nem o próprio Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então essa hora doía no meu coração. E o meu choro, eu me identificava com Jesus. Eu sentia que naquele momento Jesus estava exatamente sozinho. Nem Deus era por ele. Por que me desamparaste? Até que eu pude entender que o virar do rosto do pai para com seu filho é porque Jesus naquele momento estava assumindo o lugar de todo aquele cuja relação com Deus está quebrada. Todo aquele que vive no pecado está nessa condição de desamparo. Não por força de Deus, não por conta de Deus, mas porque o pecado nos separa. Porque o pecado separa o homem de Deus. E porque o homem que ainda não teve a sua vida lavada pelo sangue de Jesus, ainda repousa sobre ele a ira de Deus por conta do pecado. Por isso naquele momento, quando Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar, ele se fez pecado por nós. Por isso quando o Pai vira o rosto, ele está dizendo o seguinte: eu não posso olhar para você, porque neste momento você tomou o lugar da humanidade no seu pecado. E eu sou um Deus santo. Então Jesus estava consciente de que esse momento seria um momento mais difícil do que os espinhos, do que os pregos. Seria um momento da separação. E então eu, que achava que estava me identificando com Jesus, assistindo o filme, descobri que era Jesus quem estava se identificando com o meu estado. Naquele momento Jesus sentiu o que a humanidade sente quando esta humanidade está desconectada de Deus. Por isso que eu tinha medo de caixão, de cemitério, de sepultura, de escuridão. Por isso que tinha medo de viver. Por isso que tinham medo de tudo, porque é exatamente essa a condição de alguém que está separado de Deus. Alguém separado de Deus pode não expressar em palavras, mas lá no interior ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque lá dentro ele sente uma desconexão, uma separação, que faz com que a gente tenha esse sentimento. Mas a palavra é identificação. Eu que achava que estava me identificando com Cristo, na verdade, era Cristo se identificando com o meu medo, com a minha falta de propósito, com a minha angústia de vida. Era Ele ali quando diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era Jesus se identificando com uma humanidade separada de Deus. Mas essa identificação é para que você seja reconectado. É para que você possa voltar a sentir sentido. E na hora que se conecta com Deus, cessa o medo, cessa a ausência de propósito. E você não tem mais medo de caixão, nem de cemitério, nem de escuridão, nem da morte. Porque quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. Diga identificação. A quinta palavra se encontra em João 19, versículo
28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. A quinta palavra é existência. Estava ali Jesus com sede, literal. Imagino que ele perdeu de suor e de sangue, para além das 6 horas, desde o Getsemane. Transpira, gotas enormes de sangue, sem água no seu corpo, sem sangue no seu corpo. Chega nesse momento crucial, ele diz: tenho sede. E parece que a palavra existência não tem nada a ver com isso. Mas veja que essa sede é uma sede literal. Sim, ele estava com sede. Mas também é uma sede relacionada à sede de uma existência difícil de ser vivida. Há 2 momentos que se oferece alguma coisa para Jesus beber. Mateus 27, 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Vinagre com fel. Por quê? Porque era tipo de uma droga servida a pessoas submetidas a situações estressantes, especialmente à beira da morte. Então dava-se aquilo, não tanto porque as pessoas se importavam com quem estava ali morrendo, mas era apenas uma convenção, era apenas uma tradição, oferecer alguma coisa. Então a pessoa bebia aquilo, ficava meio adormecido, para não sentir muito aquele momento. Mas Jesus, quando experimenta e vê que aquilo aliviaria a sua dor, ele se recusa a beber. Por quê? Porque Jesus se comprometeu com a minha dor existencial e com a sua dor existencial, sem subterfúgios, sem atalhos, sem drogas, sem entorpecentes, sem qualquer coisa que pudesse diminuir a dor. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava naquele momento tomar o cálice do Pai até a última gota, sem desvios, sem atalhos. E com isso ele está querendo dizer o seguinte: que muitas vezes a existência, o existir, é difícil para mim, é difícil para você. E é nessa hora que a gente começa a beber. É nessa hora que a gente começa a se drogar. É nessa hora que a gente começa a pular a cerca, pular o muro. É nessa hora que a gente começa a ter uma relação extraconjugal, porque há um vazio existencial que a gente quer de alguma forma preencher. Se não é com bebida, se não é com drogas, quem sabe seja um outro relacionamento, quem sabe seja me afundando em jogos, em dinheiro, e eu preciso comprar, e eu preciso gastar, e eu preciso me enveredar por alguma coisa que traga de novo sentido para a minha existência. Mas o que Jesus fez? Em meio àquele momento em que ele estava se identificando com a nossa crise existencial. Por que tanta gente se suicidando? Porque a vida passou a ser insuportável. Porque tanta gente em escolas, dando cabo da sua própria vida, mas antes tirando a vida de outros. Porque se a vida para ele não tem sentido, ele acha que não terá sentido para ninguém. Porque a visão que ele tem de mundo é de um mundo vazio e caótico, onde se eu não mereço viver, ninguém mais merece viver. É a crise existencial. E nessa crise existencial, a gente bebe, a gente se droga,
a gente se relaciona fora do casamento, a gente busca aventuras ilícitas, porque a vida se tornou insuportável. Mas ao recusar-se a tomar daquele vinagre com fel, ele está dizendo: não, quem quiser buscar isso, que busque. Eu vou beber o cálice que me deu no lugar de todos os que se drogam, no lugar de todos os que adulteram, no lugar de todos aqueles que se enveredam por caminhos escusos, porque suas existências se tornaram insuportáveis. Mas eu vou tomar essa dor existencial e vou até o fim, para que a existência do outro possa voltar a fazer sentido. Então Jesus não se drogou para me dar a capacidade de viver uma vida sem drogas. E talvez você pense nas drogas só. Mas um dia Jesus estava ao lado de uma mulher samaritana, citada aqui várias vezes. E Jesus conversa com aquela mulher. E num determinado momento ele diz: chama teu marido, porque eu quero apresentar o evangelho para vocês. E ela disse: eu não tenho marido. Você disse bem, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e você está agora com uma 6ª pessoa. Você disse bem, não tenho marido. Porque de tantos relacionamentos, porque a existência dessa mulher havia se tornado insuportável. E ela busca resolver com um homem, não resolve, depois um segundo, depois um terceiro, depois um quarto, depois um quinto, até que ela se desilude e pensa: nem vou mais pensar, eu vou ficar com uma 6ª pessoa. Até que chega o 7º, e o 7º é Jesus, e o 7º é o ciclo completo e perfeito. E quando ela encontra Jesus, ela não precisa mais buscar nenhum preenchimento para a sua existência caótica, porque Jesus preenche os vazios. Ele se recusa a beber o vinagre com fel, para experimentar até o último momento o compromisso com a minha existência vazia e com a sua existência vazia, para dar sentido à nossa existência. Por isso que essa próxima palavra é existência. 2 vezes ofereceram alguma coisa para ele beber. A primeira foi essa, mas a segunda se encontra... A segunda está em Mateus 27, e chegando ao lugar chamado Gólgota... Não é esse. É a citação do Salmo 69, 20 e 21, que diz: afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. É por isso que em João 19, 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. A segunda vez que lhe oferecem alguma coisa para beber, agora é só vinagre, sem o fel, e nesse momento ele bebe do vinagre e entrega seu espírito. Mas nesse momento ele está cumprindo esse texto de Salmo, quando ele diz: eu esperei que alguém me consolasse, e me deram fel. Eu esperei que alguém tivesse compaixão de mim, e me deram vinagre. Sabe por que a nossa existência também muitas vezes é caótica? Porque nós temos expectativas em relação às pessoas. Só que as pessoas contaminadas pelo pecado são pessoas falhas, são pessoas imperfeitas, são pessoas sujeitas à traição, são pessoas sujeitas à negação, e são pessoas que muitas vezes nos frustram em nossas expectativas. Então, quando Jesus bebe aquele vinagre,
Ele está se identificando com aquela palavra do Salmo que diz: eu esperei que alguém tivesse alguma atitude nobre para comigo, que alguém me visse em minha dor e pudesse me dar alguma água fresca. Mas no lugar disso, me deram mais amargura, e me deram vinagre, e me deram algo que corrói os dentes. Esperei que alguém tivesse compaixão. Sabe, quando alguém te vê mesmo quebrado, e as pessoas não conseguem ter compaixão de você. As pessoas te veem cansado, humilhado, endividado, e ao invés de oferecer ajuda, lança o dedo acusador dizendo: você é isso, se você é responsável, você é culpado. Sabe por que a nossa existência muitas vezes se torna insuportável? Porque as pessoas, não somente nós, mas as pessoas ao nosso redor, contaminadas pelo pecado, também passam a ser insuportáveis, por falta de compaixão, por falta de maturidade. Você pode dizer para o seu vizinho: Jesus veio dar sentido à sua existência. Agora diga para uma outra pessoa: aguenta firme que o pastor já vai terminar de pregar. Fala para uma outra pessoa. Eu só tenho mais 2 palavras. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Repita após mim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai. Vamos decorar essa palavra. Tetelestai. Está muito fraquinho, vamos lá, bem alto. Tetelestai. Amém. Que as crianças falem também. Pela última vez. Tetelestai. Está consumado. Toda vez que eu prego isso, eu lembro do Wilson. Seu nome será sempre lembrado, Wilson, pelo grande amigo que você é. Tetelestai. Está consumado. A dívida está paga. O carnê de 48 prestações, você pagou por completo. Quem já fez prestação? Não precisa levantar a mão não, mas eu já fiz 48 e tantas vezes, perder de vista, 35 anos pagando e tal e tal. E você vai pagando e paga. Oh Deus, que suor para pagar, que dificuldade. Mas quando vai chegando no final e chega na última, e você tem aquela alegria de pagar o último centavo, sem dever nada para ninguém, aí bate-se um carimbo. Tetelestai, está pago, está quitado, está consumado. Olha a odisseia, desde o pecado do homem lá no Jardim do Éden. Os espinhos, os tropeços, a angústia familiar, a angústia existencial, desde que Adão caiu. E de geração em geração, o homem separado de Deus e separado da comunidade por causa do pecado. E vai Jesus levando aquela cruz, Ele está levando a minha carga, a sua carga, a nossa maldição. E vai até o último momento, até a última gota, bebe até a última gota do cálice de Deus. E então quando ele bebe o vinagre da rejeição, então ele dá um brado: tetelestai, está consumado. A dívida está paga. A dívida que o Wilson não conseguia pagar, ainda que ele fosse o melhor homem do mundo, mas a sua natureza pecaminosa não lhe permite quitar a dívida. Então eu quito no lugar dele, no lugar da Adriana, no lugar do Leandro, no lugar da Karina. Tetelestai, está consumado, está pago. Era a palavra empregada quando um filho cumpria uma tarefa delegada pelo pai. Ele chegava para o pai e dizia: pai, tetelestai, está pago, está consumado, está concluída a obra. Alguém que tinha uma pena prisional e cumpria 10 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos, mas quando ele saía da prisão, carimbava-se na sua ficha: tetelestai, você não deve mais nada para a sociedade, está quitada a sua dívida, está tudo pago.
Que palavra poderosa. E essa palavra é quitação. Para você que está anotando, quitar, pagar, consumar. Pagou. Está pago. Qual é o poder que essa palavra tem sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje? Você que chegou aqui com 500 quilos nos ombros, por causa daquele aborto praticado, por causa de um casamento que não deu certo, e só depois você descobriu que você foi grande parte responsável por esse rompimento, e traz essa culpa por tantos anos. Receba essa palavra de quitação na sua vida, hoje, pela graça, não pelo certo que você fez, mas pelo certo que Jesus fez, pela dívida paga por Ele. Ele pagou, para tirar dos seus ombros a culpa, isso que você leva, que te angustia, e não lhe deixa dormir. Está pago. Quitação é a palavra. Tetelestai. Amém, queridos? E a última palavra. Lucas 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aleluia. Essa palavra poderia ser rendição. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Poderia ser rendição. Mas eu quero que ela tenha um significado mais profundo na minha vida e na sua vida. Portanto, em vez de rendição, a palavra é redenção. E por que redenção? Porque o privilégio de termos o nosso espírito entregue nas mãos do Pai não era um privilégio outorgado a todas as pessoas. Porque na nossa condição pecaminosa, ao morrermos, nosso espírito estaria preso a uma realidade eterna de separação do Pai. Mas quando Jesus nos resgata, nos redime, Ele abre o caminho para que, ainda que o corpo vá para a sepultura, mas o espírito volte para Deus. Por isso que é redenção. Redenção quer dizer que foi pago um alto preço para que seu espírito não permaneça numa eternidade distante do gozo, do paraíso, da relação e da presença de Deus. Portanto, quando ele entrega o espírito dele ao Pai, ele está abrindo o caminho para mim e para você, para que ao partirmos deste mundo, nós saibamos para onde o nosso espírito vai. E é essa consciência que tirou de mim o medo do caixão, da morte, da terra, da escuridão. Porque eu não sou o meu corpo, eu sou o meu espírito. E quando o meu corpo tomba, o meu espírito permanece vivo. E ele vai para a presença do Pai por causa do caminho redentor, aberto, construído pelo Senhor Jesus. E foi isso que Ele fez por mim. E foi isso que Ele fez por você. Para que somente nele possamos ter salvação. Por isso todo aquele que nos ouve hoje, seja aqui ou seja pela internet, receba essa palavra em nome de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Em João 14:6. Por melhor que alguém tenha sido, ninguém trilhou o caminho da cruz como Jesus trilhou. Ninguém viveu uma vida sem pecado como Ele viveu. Ninguém poderia pagar a dívida
de um outro devedor, sendo todos nós devedores. Tinha que haver alguém não devedor, e esse alguém foi Jesus, para poder quitar, liberar essa palavra tetelestai, a meu favor e a seu favor, e dizer: está pago, está consumado. Aquilo que você não poderia fazer com a sua religião, com as suas boas obras, com os seus bons relacionamentos, nada disso seria suficiente para quitar a sua dívida. Mas eu, Jesus, lá na cruz, fiz no seu lugar. Está consumado. Por isso, todo aquele que hoje se vê prisioneiro das drogas, prisioneiro dos relacionamentos, numa tentativa de preencher o vazio existencial, todo aquele que vê a sua vida sem sentido, todo aquele que tem medo, todo aquele que está aprisionado por correntes de vícios, de degradação moral, hoje está sendo convidado a vir para Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Todos aqueles que têm tomado vinagre com fel, para tentar suportar a solidão, para tentar suportar um relacionamento rompido. E você sabe o que seria o vinagre com fel na sua experiência de vida. Mas é você que ele está dizendo: vem descansar. Vem conhecer o sétimo homem. Vem conhecer aquele que preenche todos os espaços e dá sentido à nossa existência. Vem descansar nos braços do Pai. Vem descansar no colo de Jesus. Venha para permitir que Jesus lhe ensine a fazer com que a sua existência não seja vazia e não seja em vão. Para que a sua vida tenha significado, pelo menos a partir de hoje, daqui para frente. Significado para você mesmo, significado para sua família, porque hoje também ele diz: volta para casa. É isso que ele quer fazer, e muito mais do que eu estou dizendo, mas que o Espírito certamente vai interpretar no seu coração, conforme a sua necessidade. Eu quero lhe convidar, se você pode vir aqui à frente, se você pode ficar nos corredores. Quero orar por você nessa hora. Repita após mim: perdão. Fala bem alto: perdão, salvação, cuidado, identificação, existência, quitação e redenção. Obrigado, Senhor. Queremos te dar graças, Senhor. Queremos te dar graças, Pai. Oh, que obra maravilhosa de Jesus em nosso favor. Amado, essa é uma hora para você se deleitar em tudo aquilo que Jesus fez por você. Porque grande foi a obra de Jesus na sua vida. Grande foi a obra de salvação que lhe alcança e que lhe alcança hoje. Grande essa obra de misericórdia, de graça, de perdão, de restauração. Senhor querido, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai querido, porque é o Senhor quem dá sentido a tudo o que fazemos e a tudo o que falamos. Obrigado, ó Pai querido, porque o nosso coração está constrangido diante de tamanho amor, tamanha expressão de bondade. Obrigado, Deus, porque não somos como aquele ladrão que esteve ao lado do Salvador da vida e passou 6 horas ao lado dele, mas não se deixou convencer, não se deixou transformar, não se deixou influenciar e não se deixou salvar pelo Salvador da vida. Antes morreu na sua amargura. Mas queremos ser como aquele outro, que ainda que é cometido da mesma sentença de morte, irremediável do ponto de vista humano, físico, temporal, mas que absorveu
e que pediu a Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E então recebeu essa palavra amada: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu querido e minha querida, se hoje não é o dia da nossa partida rumo ao paraíso, deixa o paraíso descer ao seu coração, deixa o paraíso descer à sua existência, em meio aos seus conflitos, para dar sentido à sua vida, para dar um colorido especial. Deixa isso acontecer agora. Meus queridos, 2000 anos se passaram, o caminho foi trilhado por Jesus, e nós estamos aqui hoje. E só estamos aqui hoje porque Ele abriu esse caminho. Não faria sentido nenhum se essa vinda de Jesus tivesse apenas um poder histórico para fazer parte dos livros ou dos quadros, das pinturas. Não. A vinda de Jesus, ela tem um significado profundo hoje e agora na minha vida. O perdão que Ele liberou foi para mim, foi para você. Então sinta-se hoje, veja-se hoje absolvido, veja-se hoje perdoado, veja-se hoje purificado. Esteja em Cristo. Essa mensagem é pregada hoje para que você possa se sentir tanto participante quanto aqueles que ouviram de primeira mão, porque é a mesma mensagem, é a mensagem da fé que vos pregamos e que tem o poder de mudar a nossa existência, nossa vida, nossa existência, nossas relações. Por isso, feche os seus olhos, mas abra o seu coração e repita após mim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a Tua palavra. E eu recebi, pela fé, cada palavra da cruz, que tem poder de eficácia e poder vigente no dia de hoje, para me alcançar, para me perdoar, para me salvar, para quitar as minhas dívidas e para fazer de mim uma nova pessoa. Estou arrependido de viver no controle da minha própria vida. Eu entrego tudo, meu passado, meu presente, meu futuro, minhas culpas, meus medos, deposito ao pé da cruz e recebo hoje significado para minha existência, propósito para minha existência. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez o que eu nunca poderia fazer, e a sua obra é completa, e eu recebo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.